No ar, Rádio em Revista. Olá, começa agora o nosso programa especial Rádio em Revista, o jornal da Rede Alesp. Nesse programa eu vou trazer para vocês alguns dos destaques da nossa programação e do nosso diário aqui na Rádio Alesp. Um jornal com temas variados, entrevistas com especialistas e, principalmente, as notícias aqui do Legislativo Paulista. Nós vamos começar o programa de hoje falando sobre o coronavírus. Depois de confirmado o primeiro caso aqui no Brasil, o governo de São Paulo anunciou a criação de um centro de operações de emergência, que vai funcionar 24 horas por dia, controlando os registros do coronavírus em todo o estado. O plano de ação, lançado em parceria com a Prefeitura de São Paulo, vai integrar profissionais de todos os municípios e inclui a compra de equipamentos de proteção para funcionários de saúde. A orientação para pessoas que apresentem os sintomas da doença, como febre, dificuldade para respirar, tosse ou coriza, é que procurem o serviço de saúde mais próximo. O primeiro caso de coronavírus no Brasil é aqui de São Paulo. O paciente com Covid-19 chegou ao país vindo da Itália. Para falar sobre o assunto, os jornalistas Sérgio Everton e Roberta Rossi conversaram com Fernando Facini, que é terapeuta quântico, especialista em saúde integral e bacharel pela PUC de Campinas. Vamos acompanhar. Doutor, já de cara aí, nós acabamos de falar agora do primeiro caso aqui, né, do novo coronavírus aqui em São Paulo, um homem de 61 anos, né? Explica pra gente antes o caso, né, desse primeiro caso aqui, antes de a gente continuar a nossa entrevista, aqui no país, que foi em São Paulo, né, desse homem de 61 anos. Por que o coronavírus se espalhou nesta velocidade, doutor? Ou vem se espalhando, né? Bem, o meio de transmissão é que determina a velocidade de contaminação, né? Nós sabemos que esses vírus que atingem as vias respiratórias, eles têm uma eficiência de proliferação acima daqueles que se transmitem somente pela corrente sanguínea. Então, é por isso que todo alerta, toda atenção, né, e as ações preventivas é que devem ser priorizadas nesse momento. Uhum. Agora, esse caso aqui de São Paulo, né, essa pessoa esteve na Itália, né, que também, se eu não me engano, não sei se eu estiver errado, o senhor me corrija, não sei se foram 12 pessoas já que veio a óbito já na Itália, né, além da China, e outras pessoas também teve uma pernambucana, né, na Itália, uma pernambucana também, uma mulher está com suspeita ainda, né? Agora, esse primeiro caso em São Paulo, eu estava vendo ontem a entrevista, né, o depoimento das autoridades aqui, o ministro da Saúde foi bem enfático em relação ao coronavírus. Ele disse que o coronavírus já existe, né, pelo menos desde 1940 ou 45, né, só que são formas, né, maneiras diferentes que aparecem, né? Agora se chama de novo coronavírus, né? Eu queria que o senhor explicasse isso para que o telespectador, o ouvinte, entenda melhor como é que isso acontece. Como todos os vírus, o coronavírus também sofre mutações. E a tendência é que o vírus crie adaptações, porque a intenção de qualquer ser vivo é a permanência no ambiente, né? Então ele precisa encontrar meios para sobrevivência, e é por isso que a guerra imunológica ela é determinante para a permanência ou não do vírus no organismo. É por isso que a gente precisa construir uma imunidade saudável, manter o sistema imunológico sempre ativo, sempre saudável, para que a gente consiga resistir a essas presenças virais. Então, as vacinas funcionam dessa forma, né? Elas criam um primeiro contato, estimulando o organismo a reagir e combater aquele vírus. E o vírus contra-ataca, sofrendo mutações para vencer o sistema imunológico. Então é uma guerra biológica, literalmente, né? É assim que funciona. E a proliferação no meio aéreo, que é o caso desse tipo de vírus, dessa classe, dessa categoria, é um pouco mais delicado. Por quê? Porque você tem a contaminação através do ambiente e
de forma invisível, não é? Ninguém consegue enxergar o risco. Então, por isso que eu tenho falado muito sobre o sistema imunológico, sobre questões de saúde primária, né? O que a gente consegue fazer no dia a dia para não ficar na zona de risco, e não só para esse tipo de vírus, como outros vírus que estão aí no nosso dia a dia, né? Até porque no caso desse paciente aqui, dessa pessoa que está, né, com o coronavírus, ele já está em casa, né, isolado em casa. Ele esteve no Hospital Albert Einstein, né, quando foi atendido, tudo, mas já está em casa isolado, né? O que pode acontecer, pode acontecer no caso? Eu acredito que não, né? Uma propagação por parte desse paciente, mesmo ele estando isolado depois de um tempo, quando ele sair do isolamento? Existe um período de quarentena, que é o período de observação, e existe o período de incubação do vírus, né? Porque esse vírus ele tem um poder transmissivo alto, mas a gente sabe que ele, dentro de 20 dias, ele já é neutralizado. Então, é por isso que esse período de transmissão, ele será neutralizado em no máximo 20 dias. Então, não deve haver risco a partir desse paciente, dessa pessoa contaminada, né? É óbvio que, assim, precisa observar a família, as pessoas que tiveram contato próximo, porque esse vírus ele pode ser transmitido assim, a cerca de 1 metro de distância, 1,5 metro de distância, se houver um espirro, uma tosse, ou de repente um contato, né? Onde É um vírus, né, doutor? Não tem como. É como uma gripe, essa né? proliferação pode acontecer. Mas eu creio que os órgãos de saúde já estão acompanhando, né, com certeza, esse caso. Fernando, vamos falar também um pouquinho sobre os métodos para a prevenção, né? Eles são os mesmos que a gente já toma aí para evitar a gripe comum? São os mesmos, Roberto, porque, veja, evitar ambientes onde houver aglomerações de pessoas, né? Seguir os cuidados que nós estamos bem acostumados, assim, no dia a dia, como higiene das mãos, o álcool gel é super importante. Agora, a alimentação é fundamental, né? Então, nós precisamos melhorar o consumo de nutrientes variados, precisamos diversificar a nutrição, concentrar alimentos ricos em vitamina C na nossa dieta, isso é muito importante. Práticas de atividade física, isso melhora muito o sistema imunológico, o sono adequado, né? Evitar ambientes estressantes, situações estressantes, o que é bem difícil na nossa vida atual, no nosso cotidiano, né? Mas, assim, eu penso em um conjunto de ações, né? A gente ouviu, naquele período do H1N1, que esses cuidados básicos, assim, no transporte público, não é mesmo? A gente até tinha, nos comércios, nós tínhamos, assim, o álcool gel já disponibilizado, né? Então, acho que já é uma cultura que a gente começou a incorporar. A gente, aqui no Brasil, tem esse hábito, né, de abraçar esse cumprimento de toque. Então, eu acho que a gente tem que tomar alguns cuidados por conta da nossa cultura também, né? Você falou da questão da alimentação, da importância da alimentação, né? Isso pode fortalecer aí o nosso organismo, essa questão? Sim, com certeza. Nós sabemos que o nosso sistema imunológico, ele depende basicamente da alimentação. Então, nós temos alimentos ricos em nutrientes e micronutrientes que fortalecem o sistema imunológico, né? E, assim, pensando que esse vírus se prolifera no ambiente e ele pode ser adquirido, ou seja, você pode ter contato com ele a partir das vias respiratórias, é importante que você priorize alimentos que fortalecem o sistema respiratório. E, assim, alimentos brancos, né, como nabo, rabanete, inhame, esses são bem interessantes para serem consumidos nesses períodos, assim,
de risco, né? Alimentos também como couve, brócolis, todos os folhosos que são escuros, né? Folhas mais escuras são interessantes para proteger as vias respiratórias. Agora, doutor Fernando, apesar do primeiro caso, né, ser registrado agora aqui no Brasil, aqui em São Paulo, já há a necessidade, né, de se usar máscara, andar com máscara? O senhor acredita que tem essa necessidade já a partir de agora ou não? Não, eu acredito que não. Eu acho que, penso que as pessoas que estão no grupo de risco, e eu vou falar sobre o grupo de risco, né? São essas pessoas que sentem uma debilidade imunológica. Então, há momentos na vida que a gente sente a baixa imunológica, né? Então, você fica mais frágil, com menos energia, você consegue perceber isso. Eu acho que nesse momento é importante você se cuidar. Então, mas não vejo a necessidade das máscaras nesse momento. Para o senhor ter uma ideia, eu tenho informações aí de que até em São Paulo aqui mesmo, né, já acabaram as máscaras, alguns lugares aí. Quer dizer, a gente precisa alertar, né, informar melhor as pessoas para que elas não se apavorem, né, não se desesperem correndo atrás aí e avisar que, né, deixar claro que não há ainda a necessidade do uso dessa máscara, né? Sim. Eu acompanhei alguns noticiários que dizem que as máscaras estão sendo priorizadas aos profissionais de saúde, porque eles estão expostos a riscos assim constantemente, claro. né? Então não só esse vírus como os outros. Essa cultura da máscara já é muito comum em outros países, né? Então, profissionais de saúde deveriam usar sim, com mais frequência as máscaras, até porque dentro do ambiente hospitalar você tem a climatização, então você tem um ambiente fechado, climatizado, e o risco aumenta muito para o profissional de saúde, né? Então, assim, mas para a população em geral... Ainda não há essa necessidade, né, doutor? Não há. Eu assim, acredito muito que o melhor investimento a ser feito é no sistema imunológico, na qualidade de vida, na saúde ambiental, né? Porque a gente sabe que a propagação viral, ela também deve-se à má qualidade do ar, né? Então, nos grandes centros, onde a gente tem um ambiente mais poluído, a qualidade do ar diminui, a proliferação de vírus, ela é muito maior do que nos ambientes naturais, né? Ambientes, assim, com maior preservação ambiental, mais arborizados, enfim. Então, essa é uma preocupação que a gente deve levar a partir de agora, né? A consciência da administração pública, porque as políticas públicas para a qualidade do ar, assim, no Brasil, a gente não vê muita discussão sobre isso, a gente não vê investimentos, não é mesmo? Isso vem sendo discutido globalmente, mas nós não temos visto na prática ações de grande impacto, né? Quer dizer, tomar cuidados, assim como higienização, né, doutor? Mas nada tão alarmante assim de ter que andar com máscara agora, né? Acho que não há, como o senhor está dizendo, não há essa necessidade ainda. Os cuidados, né, com a alimentação, tá sempre lavando bem os alimentos, enfim. Né, tudo isso é uma prevenção, né? Mas não precisa ficar desesperado para ter que usar máscaras com medo de ser infectado, né? Isso mesmo, Sérgio. Perfeito. E essa medida ajuda a proteger até mesmo dessas viroses básicas que a gente adquire no dia a dia, não é mesmo? Exatamente. Então, que já seria normal, né, no dia a dia, a gente ter essa consciência, né, de estar sempre higienizado, né, os alimentos bem lavados, enfim, isso já deveria ser normal, né, doutor? Isso mesmo. Perfeito. Doutor, eu queria agradecer a sua participação aqui no nosso Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado pelas suas explicações, né, e vamos torcer para que, né, esse caso seja isolado aí, não tenha mais casos aí no Brasil de coronavírus, Deus quiser, né? Muito obrigada. Sim, agradeço a oportunidade. Sérgio, permaneço à disposição. Um grande abraço a todos os ouvintes aí. Continuando, falando aí sobre o coronavírus, né? Só que agora sobre um outro aspecto, viu?
como o assunto afeta a economia mundial. E para falar mais sobre esse aspecto, nós vamos conversar agora com a economista Bruna Alemann, que atua há 10 anos no mercado de crédito e investimentos nos setores de agronegócio e comércio exterior. Bruna, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Obrigado aí por participar aqui com a gente no jornal aqui da Rede Alesp. Bruna, a primeira coisa que a gente quer saber é como o medo do coronavírus, né? Impressionante como afeta, né? Eu estava falando agora há pouco aqui, afeta aí as bolsas, né? O mercado financeiro, né? Num todo, o coronavírus assombra aí o mundo, afeta a economia de cada país e principalmente a nossa aqui, né? Isso aqui a gente quer saber, por que um coronavírus, né? Um vírus desse afeta, né? O mercado financeiro de países aí do mundo inteiro. Entendi. Bom, para começar, na verdade, ele não é só o coronavírus em si, né? A gente vem aí de uma alta do dólar e ele foi combinado de vários fatores e o coronavírus ele foi a cereja do bolo para fazer um estrago, vamos dizer, né? Então, a gente vem aí numa economia em relação ao PIB, nosso PIB não está muito bem provisionado, a nossa economia não está no crescimento esperado, o desemprego ainda muito alto, isso já gera uma aversão ao risco, um fluxo de saída do dólar, o que já acabou levantando o dólar e já diminuindo um pouco das nossas bolsas, e o coronavírus ele acabou sendo a cereja do bolo, principalmente porque a economia da China retraindo. Hoje a gente pode ver, por exemplo, que nós estamos em muitas lojas, inclusive se você for num shopping, uma Samsung, por exemplo, está com falta de acessórios porque não está vindo container da China para o Brasil. Então, países que dependem dessa economia chinesa, da produção e, logicamente, dos produtos, elas acabam sendo mais afetadas do que outros países, né? Então, não é o coronavírus em si que está causando isso, mas ele, junto com outros fatores, ele vai piorando a nossa economia. É verdade, porque o dólar, do jeito que está, né? Quase 4,5 já, está 4,44, né, Roberta? 4,44. Exatamente. Então fica nessa situação também do dólar. Eu sei que não é o coronavírus em si, como a senhora acabou de explicar, né? Isso é um fator, né? Uma causa só que já vem, né, de vários fatores aí atrás e que afeta aí o nosso produto interno bruto, né? Agora, em relação à movimentação da Bolsa de Valores de São Paulo, o que a gente, então, pode esperar? Principalmente a Bolsa, que eu costumo falar muito com os meus clientes, é que a gente tem que parar de pensar muito curto prazo, né? Coincidentemente, ontem eu estava vendo um gráfico sobre todas as últimas doenças que nós tivemos e o quanto isso impactou na nossa Bolsa de Valores. A gente teve o Zika, nós tivemos a Ebola, e voltando até atrás em questão da gripe suína e da gripe aviária. A Bolsa é um mercado que ele trabalha a longo prazo. Então, hoje, afeta um pouco mais, o que traz uma oportunidade para as pessoas, inclusive, que estão querendo investir. A gente fala que é a Black Friday da Bolsa, que nós temos que aproveitar e tirar o lado bom. É uma Black Friday da Bolsa. Agora é o momento de você que estava pensando, estava analisando algumas empresas, compre as ações que estão caindo, né? Verifique, lógico, dentro das suas estratégias financeiras e num prospecto de 6 meses, o coronavírus ou qualquer outra doença epidêmica nesse sentido, ela não afeta. Pelo contrário, a economia se estabilizando nos outros aspectos, a tendência de ter grandes ganhos. A gente tem que parar um pouquinho de pensar no curto prazo e pensar um pouco mais no longo prazo. Então, eu acho que é normal, né, principalmente por questão desse medo, o dólar saindo do Brasil e todos esses pontos. Então, o nosso mercado ele é um dos mais afetados, a nossa moeda ela não é muito forte, mas que em 6 meses, com certeza, isso já vai estar melhor estabilizado. Então, nós temos que buscar essa queda, tudo isso que está acontecendo, como uma oportunidade para quem puder investir de compra ou de se estabilizar. Deixa as ações ali, não perca dinheiro agora, não ficar nesse sentimento de medo junto com tudo que está acontecendo. É isso que eu ia falar agora. O problema, né, doutor, é o medo, né? Que a pessoa tem de investir, né, numa situação dessa. O dólar lá em cima, a nossa moeda, né,
cada vez mais sendo desvalorizada, né? A Roberta tem uma pergunta aqui para a senhora. Bruna, eu queria saber como todo esse problema aí ele vai afetar o dia a dia do brasileiro agora. O principal ponto que afeta hoje é a questão do turismo, tá? Então, e a gente fala no turismo em geral. Então, hoje, se você for pesquisar uma passagem aérea, por exemplo, todas as passagens aéreas são cotadas em dólar. Então, ela vai estar muito mais cara e o seu orçamento para umas férias vai ter que ser muito maior do que o esperado. Nós temos no dia a dia o que a gente também consegue ver pelo lado bom. Nós vamos ter que começar a trabalhar um pouco mais a indústria nacional. Então, eu sempre falo que toda crise nem sempre ela é tão ruim, porque nós vamos ter que olhar, nós vamos ter falta de alguns produtos provavelmente, né? Então, aquele produto importado, principalmente que você está acostumado, questões principalmente voltadas à tecnologia, mas a gente vai ter que começar a olhar um pouco do mercado interno. E isso, a longo prazo, podem surgir outras oportunidades. Quem vai ser o mais afetado diante de uma crise dólar alto? Aquelas empresas que não programaram nenhum fluxo, que trabalham de alguma forma com dólar, seja importação, exportação, ou seja questão de crédito em dólar, enfim, elas vão ser mais afetadas se elas não provisionaram qualquer tipo de risco, independente do coronavírus ou uma queda de mercado, elas não provisionaram e elas não têm esse caixa de reserva para caso o dólar fosse muito mais alto ou acontecesse qualquer coisa na economia brasileira. Então, essas provavelmente, que a gente fala muito do longo prazo, o empreendedor que viu só muito curto prazo, tem caixa para curto prazo, ele vai ser o mais afetado. Uhum. Até a gente tem informação aqui, né, do principal índice aí da Bolsa de Valores, viu, doutora? Da Bolsa de Valores brasileira, que é a chamada a B3, né? Ela registrou a maior queda aí desde 18 de maio de 2017, né? Quando aí os agentes aí a gente fala, os agentes repercutiram a divulgação, os agentes da Bolsa, né? Na conversa aí do Michel... exatamente. Os analistas financeiros. E o dólar chegou... Exatamente. E todo mundo acaba reagindo no medo. Então, desde 2017, nós viemos em um aumento. Nós estamos numa fase muito interessante do Brasil, que é essa educação financeira. Então, no ano passado, nós atingimos o maior número de investidores na Bolsa, o que não é muito comum, e é muito comum, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um mercado muito mais forte, consolidado nesse sentido. Nós temos as questões da previdência, nós temos essa questão de poupança, como que funciona a poupança. A nossa taxa de juros caiu muito, o que também não trouxe muita atratividade, mas a Bolsa ela vinha num crescimento crescente. Qualquer coisa que acontecesse de fator externo era previsível que haveria essa queda. Mas qual que é o medo? É porque quando você é educado em uma parte. Você é educado como investe, você é educado como você coloca o seu dinheiro, como você ganha aquilo, a famosa tão liberdade financeira que hoje todo mundo fala. Então, o medo e o que todo mundo está enxergando, nossa, mas é a maior queda. Nós tivemos outras quedas também, mas é esse medo e o não entendimento, porque é uma coisa relativamente nova para o Brasil, então a gente atingiu essas marcas de 1 milhão faz pouquíssimo tempo, ele acaba virando assim, uma bola muito maior do que deveria ser. Assim. Mas é normal, é até a gente se acostumar a entender como funciona o mercado. Isso daí também faz parte da educação financeira do brasileiro, de começar a entender que tudo está correlacionado, mas não são peças únicas, são várias peças juntas. Então a sua dica, então, é, no caso, investimento a longo prazo. Né? Não ter esse medo de investir, mas fazer um investimento a longo prazo, é isso? Exatamente. Analisar principalmente aquelas ações, quem está investindo em bolsa, analisar principalmente aquelas ações que caíram muito, buscar bastante histórico. A gente fala que histórico não é garantia de futuro. Mas é interessante ver como que ela se comportava, qual foi o percentual da queda e, lógico, a perspectiva de futuro, né? Então, a gente sempre está pensando nessa questão do longo prazo. Hoje é uma oportunidade, foi o que eu falei, no mercado financeiro a gente está brincando, é a Black Friday das ações, tanto aqui no Brasil quanto no mercado dos Estados Unidos, né?
A gente também tem que pontuar que o nosso mercado aí, por conta de carnaval, nós ficamos 2 dias fechados, né? Se os Estados Unidos caiu, o impacto aqui no Brasil sempre é muito maior, então nós tivemos um impacto maior, mas o mercado inteiro foi atingido disso. Então agora é buscar alguma oportunidade, não retirar. Eu peço sempre para os meus clientes, aqueles que têm a paciência, lógico, varia de acordo com cada estratégia, mas a ideia nunca é retirar, você pegar aquele medo para você e falar, vou tirar todo o meu dinheiro porque senão eu vou ficar sem. Dá uma pensada, fica com calma, ao longo de 6 meses isso daí já vai dar uma melhorada. Olha, eu tô indo pela senhora, hein? Tá garantindo aqui, não tem problema, mas tô confiando, hein? Ah lá, porque... A gente só não pode falar garantia, porque senão depois os economistas me matam. Pois a palavra garantia é complicado. Bruna, eu queria agradecer a tua participação aqui do nosso jornal da Rede Alesp. Muito obrigado pelas explicações aí, né? A gente sabe que realmente você fica tenso, quem investe, né, dinheiro, quem investe em bolsa, né, quem investe no mercado financeiro, tem que ter, claro, óbvio, né, a preocupação. E as suas explicações foram ótimas aqui para que o telespectador, o ouvinte que investe no mercado financeiro, fique mais tranquilo. Muito obrigado aí pela sua participação. Obrigada a vocês. Obrigado, Bruno. Aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado em dezembro do ano passado pelo presidente Jair Bolsonaro, o programa passou a valer desde janeiro deste ano. O pacote anticrime, que foi proposto pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, promove uma verdadeira reforma na legislação penal do país e vai muito além da figura do juiz de garantias. Os jornalistas Sérgio Everton e Silvia Garcia conversaram sobre o assunto com o advogado criminalista e professor de Direito Penal pela PUC de São Paulo, Dr. Paulo Amador da Cunha Bueno. Vamos acompanhar como foi essa entrevista. Bom dia, doutor Paulo. Muito bem-vindo aqui ao nosso jornal da Rede Alesp. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. Doutor Paulo, quais os principais, melhor dizendo, né, pontos aí desse pacote anticrime, doutor? Pois é, o pacote anticrime é até um ponto curioso. Ele é uma transformação legislativa extremamente ampla, incidindo não apenas sobre o Código Penal e o Código de Processo Penal, mas inclusive em relação a várias leis extraordinárias. Curiosamente, parece que o único artigo que teve projeção de destaque realmente foi a criação do juiz das garantias. Mas nós temos aí uma série de outros tópicos de grande importância, de grande interesse que foram contemplados nessa modificação. Eu posso citar como alguns exemplos, né? O aumento do teto de cumprimento da pena, né, que era estabelecido em 30 anos na nossa legislação e agora passa a ser de 40 anos. Olha. Nós temos aí novas hipóteses de suspensão do prazo da prescrição, evitando a questão dos recursos procrastinatórios para os tribunais superiores, visando o alcance da prescrição. Certo. Temos os acordos de não persecução penal, que são uma medida despenalizadora para crimes inferiores a 4, com pena mínima inferior a 4 anos. Temos a normatização da audiência de custódia, que já vinha sendo implantada em diversos estados da federação, mas agora se torna lei em definitivo. Temos algumas modificações na questão da prisão preventiva, criando exigências e garantias maiores na emissão desse tipo de decreto. Temos aqui a execução provisória da condenação após julgamento pelo plenário do Tribunal do Júri. Temos novas regras referentes ao regime disciplinar diferenciado, o famoso RDD, tornando ele mais rígido ainda. Temos sensíveis alterações na disciplina da colaboração premiada. Enfim, temos aí uma gama enorme de tópicos que poderiam ser destacados e ganhar aí algum protagonismo junto com a questão do juiz das garantias. Agora, doutor Paulo, é Silvia falando, bom dia, seja bem-vindo aqui no nosso jornal desta manhã. A gente abriu aqui, chamando o senhor, falando aí da legislação penal, que vai muito além da figura do juiz de garantias. Queria que o senhor explicasse um pouquinho pra gente o que é juiz de garantias. Pois é, o juiz de garantias é uma figura que... para nós que advogamos em São Paulo, ela até não é uma coisa tão incomum. Ela já existia, porque o Judiciário Paulista é o maior poder judiciário do mundo, né? Nós temos aqui o Departamento de Inquéritos Policiais, onde um determinado número de juízes é responsável por todos os incidentes que acontecem no curso da investigação. Tá. Ou seja, antes de haver processo.
A ideia de se estabelecer legalmente juiz de garantias é tentar que o juiz que participa da fase de investigação, decreta prisões preventivas, buscas e apreensões, sequestro de bens, quebras de sigilo, enfim, e participa aí como um protagonista da investigação junto com a autoridade policial de alguma forma, ele não vai ser o mesmo juiz que vai julgar uma futura ação penal oriunda dessa investigação. Parte-se do pressuposto que esse juiz, de alguma forma, o convencimento dele já estaria pré-concebido, ou talvez um pouco contaminado por haver participado das diligências. Então a ideia realmente seria você segmentar isso. Ok, até a fase de inquérito você tem um juiz das garantias, iniciada a ação penal, passaria a um outro juiz. Agora, doutor Paulo, a gente tem, né, pontos, dentro, né? Nesse texto, né, pacote que foi anticrime. Desse pacote anticrime, né, a gente tem aquelas duas situações, né? Vou dar um exemplo. Você tem o crime, né, doloso, né, e o culposo, né? Quer dizer, o doloso é quando você tem a intenção de cometer o crime, né, de matar. E o culposo não. Né? Ao contrário, não. Acontece É o contrário por uma disso. falta de dever de cuidado. Exatamente. Né? Agora tem a tal da que é a chamada legítima defesa. É um desses pontos, né, polêmicos aí do texto, foi um dos mais polêmicos, é essa mudança no artigo 23 aí do Código Penal, que trata do chamado excludente de ilicitude. Explica pra gente um pouco essa mudança. Na verdade, a proposta original em relação à legítima defesa, que já é uma das excludentes de ilicitude previstas, pretendia-se uma certa ampliação dela, a proposta original ficou muito desidratada. Houve uma pequena modificação, inserindo-se um parágrafo único no artigo que descreve a legítima defesa, pontualizando uma situação e dizendo em síntese o seguinte: olha, a ação policial que repelir atividade criminosa, que esteja fazendo uso de reféns, já se presume em legítima defesa. Eu considero um dispositivo razoavelmente inútil, porque, de fato, a previsão da legítima defesa, por si só, já alcançaria esse tipo de situação. O que se pretendia antes era dar uma ampliação maior, criando mais garantias na atividade policial. Mas isso foi rechaçado. Então, quer dizer, essa proposta da excludente de ilícito, do aumento da excludente de ilícito da legítima defesa, ela foi muito desidratada. Olha, aumentar as penas de crimes ligados a armas de fogo. Isso faz parte do pacote anticrime? Sim. Houve um aumento, né? Uma das políticas do governo atual é nítido. É uma política de liberação, de facilitação do acesso a armas de fogo. Porém, esse acesso acaba criando, justamente por se propor essa medida polêmica, se ter essa política tão polêmica, acabam se colocando outros filtros que importem mais responsabilidade para o indivíduo que tem arma de fogo. O pacote anticrime ele focou muito também na questão das armas de uso restrito, de uso proibido. Basicamente são essas que acabam ingressando para a criminalidade organizada. São as armas de interesse e que acabam abastecendo o crime organizado. Então, de fato, houve um enrijecimento aí no tratamento dado a isso, inclusive capitulando como crime hediondo. Então, quer dizer, a gente tem uma modificação bastante expressiva nesse particular. Então, e o que se pretende, então, soluções negociadas, né, para a gente essas explicar. leis, né? O que pretende mudar aí as leis? As soluções negociadas antes do processo. Perdão, como? Soluções As negociadas mudanças, antes do processo. Assim, a gente tem também essa possibilidade, né, no pacote anticrime, soluções negociadas antes do processo criminal mesmo. Sim, nós temos o chamado acordo de não persecução penal. Eita, peraí, como é que é o acordo de não persecução penal? Essa já era uma proposta do Conselho Nacional do Ministério Público e que foi muito criticada porque esvaziava completamente a atividade jurisdicional. Porque o juiz não tinha, o promotor, enfim, fazia um acordo com o investigado, que assumia a prática, a autoria de um delito, e o promotor promovia o arquivamento. A crítica que se fazia é que você não passava pelo controle do judiciário esse tipo de acordo que não condizia com o nosso Estado de Direito. Tá. Bom, em cima disso, o pacote anticrime
fez uma transformação colocando a participação do Poder Judiciário na homologação desses acordos de não persecução penal e importa numa medida penalizadora voltada a minimizar o número de processos. Então, você tem como pressupostos para esse acordo que é feito entre a parte e o promotor e homologado pela Justiça, em primeiro lugar, a confissão do crime pelo acusado, que a infração não seja cometida com violência ou grave ameaça à pessoa, ou seja, segura represar o crime violento, e que a pena mínima combinada ao delito seja inferior a 4 anos. Com isso, você passa a ter 3 filtros, 3 mecanismos na nossa legislação para evitar o encarceramento, que são a transação penal para crimes de menor potencial ofensivo, a suspensão condicional do processo para crimes cuja pena mínima seja de até 1 ano, e o acordo de não persecução penal. Ok. Doutor, como que ficam os presídios nesse pacote anticrime? Eu estou falando de presídios desde estaduais, federais, muda alguma coisa? Olha, a gente tem uma modificação, especialmente em relação ao RDD, o Regime Disciplinar Diferenciado. Vocês sabem, ele foi criado basicamente para reprimir ações da criminalidade organizada, principalmente do tráfico de drogas. Se eu dissesse o grande protagonista, se eu enumerasse um nome como grande protagonista da criação do RDD, foi o Fernandinho Beiramar, quando fez aquele levante em Bangu 1, famoso, ainda na gestão da governadora Benedita. Hoje houve uma modificação, o pacote anticrime ele tem um foco muito grande em reprimir a criminalidade organizada, o tráfico ilícito de entorpecentes, e houve um aumento aqui do período em que o indivíduo poderia ficar no RDD. Antigamente era por 1 ano, agora passa a ser 2 anos, e regulamentando uma série de pontos que são importantes, a questão das visitas de familiares, as condições das instalações carcerárias, o monitoramento de visitas, a utilização de presídios federais. Enfim, o RDD passou a ter agora uma sistematização muito mais detalhada. Está apertando o cinto aí, né? Está apertando de tudo quanto é jeito, né? Realmente, se eu for pegar o conjunto da obra, evidentemente que, como qualquer lei, eu, enquanto professor de direito, advogado, enfim, tenho minhas críticas, isso é normal, é da dialética, mas o conjunto da obra ele foi muito positivo. Bom, e tem alguns outros pontos também, não sei se dá pra gente falar todos, não vai dar tempo pra gente falar todos, mas você estava até me alertando aqui, né? Informante do bem? Pois essa introdução aí do informante do bem, né? Que as pessoas vão delatar, tem alguma mudança? Denunciam sem correr o whistleblower, né? Que a gente chama na... Como que chama? Como é que é? Whistleblower. Whistleblower, é o assoprador de apito. O dedo duro. É uma expressão um pouco até curiosa, mas enfim. Essa figura não ficou exatamente normatizada aqui. Tá? Ela se fala bastante e tal, mas até é uma figura que eu acho que carece um pouco mais de estudo para você introduzir na nossa legislação. Mas não estava formalizada. Mas na sua opinião, doutor Paulo, essas mudanças, né, desse pacote anticrime, eu queria exatamente saber, você falou assim, eu tenho as minhas, né? Ressalvas, como todo mundo tem, prós e contras. Na sua opinião, na sua visão, o que o senhor acha disso? Vai melhorar aqui para o Brasil todo. Eu acho que ele vai ter repercussões importantes, tá? E bastante proveitosas aqui. A legalização, a oficialização da audiência de custódia eu vejo como uma medida muito positiva, embora esteja suspensa pela decisão do ministro Fux, dada aí no último dia 23. De janeiro, eu vejo como muito positiva. As modificações na prisão preventiva também foram importantes, porque hoje você começa a colocar mais critérios que evitem o decreto de prisão preventiva sem uma análise mais detalhada, mais criteriosa. Um exemplo aqui, falando de prisão preventiva, que foi um instituto que se popularizou muito na Operação Lava Jato. Hoje você não pode mais decretar uma prisão preventiva com base em fatos que estejam muito distanciados do tempo em relação ao que está se investigando.
Certo. Seria, por exemplo, o caso do ex-presidente Michel Temer, que teve a sua prisão decretada, um dos fundamentos eram fatos muito anteriores àquele momento. Então, isso o pacote anticrime já modificou também, passou a ter uma exigência de contemporaneidade desses fatos. De atualização, né? Bom, doutor, Exatamente. muito obrigado aqui pela sua participação, esclarecendo aí alguns pontos só, né? Porque são vários, aí a gente não falou da metade, né? Mas já deu uma clareada para todo mundo aí desse pacote anticrime. Portas abertas aqui dessa casa, da nossa TV, da rádio aqui, para que o senhor sempre venha aqui esclarecer para a nossa população esses e outros pontos aí da nossa legislação, né? Muito obrigado, Silvia. Eu estou à disposição, fico muito honrado com o convite. E volte espero sempre. estar com vocês de novo em breve. Obrigada, doutor. Com certeza teremos aí mais uma oportunidade de o senhor estar aqui para esclarecer mais coisas, né? Mais situações aí do pacote anticrime, porque não é só isso não é nem meio terço do que, né, do que tem para ser... Ele é extremamente amplo. Tá? É uma Exatamente. legislação bastante rica e é um bom que é pra marco aí melhor. legislativo nosso, com certeza. Ok, doutor Paulo, muito obrigado pela sua participação, viu? Até uma próxima Muito vez. obrigado. Bom dia. Bom dia. O especial Rádio em Revista faz um pequeno intervalo. Voltamos em instantes, não saia daí. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. Estamos de volta com o programa Rádio em Revista, jornal da Rede Alesp. Atualmente, 16 em cada 1.000 habitantes são doadores de sangue no país, segundo a Organização Mundial de Saúde. O percentual corresponde a pouco mais de 1,5% da população brasileira e ainda está longe de atender a todas as necessidades dos bancos de sangue. Um gesto de amor que pode salvar a vida de até 4 pessoas. Nós vamos falar agora sobre os desafios das pessoas que lutam contra o câncer. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o tumor no cérebro, por exemplo, atingiu mais de 11 mil brasileiros somente em 2019. O tema foi debatido aqui no Jornal da Rede Alesp com a Silvia Garcia e o Sérgio Everton, que entrevistaram o médico neurocirurgião Vanderlei Cerqueira de Lima. Vamos acompanhar. Bom dia, né? O senhor pode nos explicar aí sobre... Bom dia. O câncer, em geral, é a segunda causa de morte no mundo. Né? A primeira, geralmente, são as doenças cardiovasculares. Então, devido a esse grande número de causas de morte também, tem todo um cuidado, toda uma prevenção, todo um tratamento a ser realizado. E dentro dos tumores, né, dentro dos cânceres, o cérebro também é importante. Porque a incidência também é grande. A incidência também está grande aí, a gente mostrando pelos números, né? A gente falou aí que ele está num ranking aí acima dos 10 cânceres que mais matam. Qual é o câncer que mais mata hoje em dia, doutor? Olha, você não pode esquecer que existe a mama, existe o tumor de pulmão, existe o tumor intestinal, o tumor gástrico. Né? Então existe um ranqueamento nisso tudo. E o câncer cerebral, ou tumor cerebral, também é um dos fatores. Só que nem todo. Agora vou falar um pouco mais da parte cerebral. Claro. Nem todo tumor cerebral, ele é maligno. Sim. Também existem os tumores benignos. Sim. Né? Aqueles malignos são os mais graves, são os mais agressivos. Necessita de um tratamento não só cirúrgico, mas muito mais complementar, tipo radioterapia, quimioterapia ou outros tratamentos adjuvantes. Agora, doutor, uma curiosidade. A gente costuma fazer check-up todos os anos, né? As pessoas que estão mais ligadas à saúde, à prevenção, sempre vão fazer seu check-up, ver se os exames vitais estão ali normais, está tudo ok. A cabeça não é um lugar que a gente olha muito, né, doutor? Não, essa pergunta ela é muito frequente, muito recorrente. Tá? Os tumores cerebrais, eles não são... O cérebro em si, você não faz o check-up no dia a dia. A não ser que existe uma predisposição familiar, uma história familiar, uma história genética nisso. Tá? Mas os médicos, nós vamos atrás de sintomas dos pacientes, aquilo que o paciente relata, ou do sinal que ele apresenta. Tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Tem dor de cabeça que mudou o padrão na dor de cabeça. Eu estou com dor de cabeça muito mais intensa do que eu tinha. Então, é uma preocupação. Tá. Eu tenho náuseas e vômitos que eu não consigo explicar. Eu tenho uma visão turva, uma visão borrada. Posso ter uma alteração de equilíbrio. Mas isso não pode ser enxaqueca? Isso não pode ser enxaqueca? Uma confusão mental que chama a atenção de um familiar.
alteração de um comportamento, uma crise convulsiva. Então, aí vai ser alertado o familiar. E também o paciente, claro. E aí que você vai procurar um profissional. Ou um neurologista, ou um clínico geral, ou um neurologista, ou um neurocirurgião. Agora, a enxaqueca, o senhor está falando alguns sintomas aí, que eu tenho alguns amigos, até familiares aí, que relatam esses sintomas aí, mas que estão muito parecidos com enxaqueca, aquelas crônicas, que fazem a pessoa faltar no trabalho, ficar no quarto escuro. A enxaqueca é comum, mais comum nas mulheres, geralmente começa na adolescência, os homens também têm, tá? Por todas aquelas alterações hormonais que podem acontecer nas mulheres. Mas pensa bem, se eu tenho uma enxaqueca desde a adolescência e chego aos 30, 40 anos, tenho dor de cabeça ainda tipo enxaqueca, e muda totalmente, eu tenho que me preocupar. Sobe a antena aí. Isso tem que ser investigado, tem que estar ligado. Né? Eu estou dormindo e a dor de cabeça me desperta, eu tenho que me preocupar. Eu tomo remédio e o remédio simples não resolve, eu tenho que me preocupar. Então, eu vou procurar a ajuda de um profissional. Então, é aquela dor de cabeça que mudou o seu padrão. Entendi. Agora, qual é a maior maneira, doutor? Vamos falar de prevenção, né? Existe alguma maneira de você prevenir, né, o câncer? Eu não sei. Tumor no cérebro? Porque você fala, a melhor coisa é a prevenção, né? Mas... Sim. Mas a prevenção, eu acho que ela cai para todos os tipos de tumores, não é só o tumor cerebral. Porque existem fatores, nós chamamos fatores genéticos, que predispõem ao tumor de cérebro ou outros tumores, né? E isso você vai ter o que nós chamamos de fatores. Se você nasce com esses fatores para ter um câncer, ou cérebro, ou de qualquer outro órgão, ou você adquire com o tempo. Então, um dos fatores, a prevenção, cigarro... não fala isso. Cigarro... Não fala isso para mim. Cigarro... O cigarro, a prevenção se você não fica exposto a irradiações, cuidado com exposição a vírus, né? Exemplo, vírus da hepatite, o HPV, tá? Isso no geral, tá? Você não está exposto a substâncias que nós chamamos carcinogênicas, que, por exemplo, asbestos, benzeno, isso no geral, não só no cérebro. Paciente que é obeso, paciente que faz uso de hormônios, paciente que tem doenças inflamatórias, doença inflamatória do intestino, por exemplo, ou do estômago. Né? Aquele paciente que também não faz exercício, são fatores predisponentes para câncer. E alimentação, doutor? Comida, alimentação também? Também, uma dieta em fibras, dieta com proteínas geralmente carnes brancas. Agora, são fatores esses que você previne que não vão causar alteração naquilo que nós chamamos no seu DNA. E esse DNA está onde? Está no núcleo da célula, está no gene. Então, existe dentro do organismo o que eu chamo de um sistema de policiamento para que uma célula normal não vire uma célula cancerosa. Então, todos esses outros fatores são para prevenir essas alterações nos genes. E a tecnologia, doutor, tem ajudado muito no combate às doenças? Como é que estão esses avanços, doutor? Não, a tecnologia é para tudo, né? Celular é tecnologia, no dia a dia, e também na medicina. Então você tem exames que te ajudam, principalmente são os exames de imagem. Ressonância, tomografia, né? Para mim, tomografia. Qual o exame mais complexo? A ressonância. Então, existe dentro da tomografia, existem vários tipos também de ressonância que se o paciente tem acesso. Que olham lá dentro, né, doutor? Como é que é? Olham lá dentro pela gente, né? Por vocês, pelos médicos, né? Ninguém tem olhos de raio-x para olhar dentro do cérebro, dentro do pulmão, dentro do abdômen. Então, eu preciso de exames complementares. Exames complementares não tratam. Eles ajudam a fazer esse diagnóstico. Ele ajuda a mostrar um resultado. Então, se ele é refinado, se o paciente tem acesso, um grande número de pacientes tem acesso a imagens, isso vai nos ajudar bastante. E está evoluindo cada vez mais. Nós, no Brasil, não devemos nada lá fora. Claro, nós vivemos em ilhas, não é para todo mundo. Sim, não é para o país todo, né? Mas, enfim, o que temos, temos um bom e melhor. Você sabe que tem os contrastes todos. Sim. Perfeito.
Doutor Vanderlei, eu queria agradecer a sua participação aqui no nosso Jornal da Rede Alesp. Obrigada, doutor. Muito obrigado. E esperamos aqui uma próxima vez, porque é muito bom. Sempre esclarecer, esses esclarecimentos para a população, né? Muita gente... Está cometendo cada vez mais pessoas perto da gente, não procura, entendeu? Saber direito das coisas e nada melhor do que o médico para explicar. Quanto mais você faz um diagnóstico, mais você vai achar. Claro. Né? Se você mais procura, ou seja, quem procura acha. Não é? Mas quem acha cura, eu também acho. Quem procura acha, mas quem acha cura, né? Bom, depende. Quem acha cura, e essa cura tem que ser o mais precoce possível. Quanto mais Vou dar um exemplo. Mais... Você pega um tumor no início, seja lá de onde for, do cérebro, pulmão, mama, intestino, quanto mais precoce você faz o diagnóstico, melhor o tratamento, melhor a cura do paciente. E no cérebro não é diferente. Exato. Perfeito. Então, Vanderlei, muito obrigado pela sua participação no nosso Jornal da Rede Alesp. Até uma próxima vez. Até a próxima vez, estou à disposição. Até logo. Obrigado. Nós vamos a mais um intervalo e na volta outros assuntos em destaque aqui no Rádio em Revista. Voltamos já. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. Estamos de volta com o especial Rádio em Revista, Jornal da Rede Alesp. Em destaque agora, economia. O que fazer quando os negócios não vão bem? Pois é, esse assunto foi tema de uma entrevista com a advogada Cibele Guedes Campos, especialista em falências, reestruturação e recuperação de empresas, pela Fundação Getúlio Vargas. A Silvia Garcia e o Sérgio Everton tiraram as dúvidas de muita gente. Doutora, bom dia. Bom dia, doutora. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Silvia. Bom dia, doutora. Eu vou entrar aqui com uma informação, a senhora me corrija se não estiver correta essa informação. Olha, pelo Portal Terra, a gente pesquisou aqui e achou que o número de falências cresceu no Brasil, apesar do empreendedorismo em alta. Confere? Confere, exatamente. Em razão das recentes crises econômicas e financeiras que o Brasil vem enfrentando, o número de pedidos de recuperação judicial vem crescendo e teve realmente uma mudança significativa de apresentação de novas ações junto ao Poder Judiciário. Pois é, doutora, a senhora tocou aí nesse assunto, nessa parte, né, que é exatamente a economia no país. Isso acaba levando as empresas, né, a falirem tudo, mas também tem a questão aí de impostos, né? A gente tem uma alta muito grande de imposto aqui. Isso daí ajuda no Brasil também, são muito altos. Isso também contribui, doutora? Contribui exatamente porque as empresas, muito embora elas façam um planejamento estratégico para se manterem ativas, manterem a fonte produtora, a carga tributária ela é muito alta ainda aqui no Brasil. Isso é constantemente criticado, né? A gente tem várias iniciativas, várias tentativas de modificação de uma reforma tributária, mas até o momento isso não foi realmente efetivado e traz uma problemática para as empresas que acabam tendo que se socorrer a outros tipos de mecanismos para poderem se reestruturar. E aí, dentro desse cenário, muitas delas utilizam a recuperação extrajudicial ou a recuperação judicial e as que não conseguem acabam falindo, entrando realmente num estado de insolvência e não cumprindo com suas obrigações. Falando, eu vou pegar o gancho da fala da senhora agora, doutora, sobre recuperação judicial. Só para entender como é que é aqui no Brasil abrir e fechar empresas, né? Não deu certo o meu negócio. Eu tinha lá um negócio de vender brigadeiro. Não deu certo o meu negócio aí. Ou deu certo por 2 anos, vai. No finalzinho aí eu tô com mais dívida do que dinheiro no caixa. Abrir falência. É assim que eu faço? Abrir falência e vou para casa chorar. Ou não? Eu abro falência e consigo ainda um fôlego na justiça. Como é que é isso, doutora? Vamos lá. A empresa que eventualmente não esteja conseguindo arcar com as suas dívidas, tá? Que tenham dívidas futuras ainda, mas que tenham condições, que a atividade tenha um giro ainda e tenha condições de se manter trabalhando, ela não precisa solicitar uma autofalência. Tá? Que seria a hipótese dela se socorrer ao judiciário e falar, olha, eu não consigo mais produzir, não tenho
pouco ativos para cobrir o meu passivo, por isso preciso falir. Preciso parar minhas atividades e encerrar sob a chancela do judiciário, tá? Ela pode socorrer ao mecanismo da recuperação judicial, que é um meio de viabilizar uma superação da crise econômica financeira que ela vem suportando durante todo o período. Na prática é o quê, doutora, isso? Na prática é o quê? Na prática é um pedido em que a empresa submete ao judiciário um plano de pagamento diferenciado para os seus credores. Esse plano de pagamento, ele vai prever algumas condições em que a empresa vai conseguir passar a honrar com seus passivos, tá? Então é feita uma consolidação dos passivos que estão sujeitos à recuperação judicial. Então não são todos os tipos de passivo dessa empresa que entram num processo de recuperação judicial. Um exemplo que a gente tem são as dívidas tributárias, que elas ficam fora, tá? Elas não podem ser incluídas nesse plano de pagamento. E a empresa mostra para os credores qual é a forma com que ela consegue honrar com o pagamento dos passivos, consolidados ali no plano de recuperação, tá? E dentro da proposta pode vir um deságio, pode vir um alongamento da dívida, tá? E algumas condições de meio de reestruturação, por exemplo, uma fusão com uma outra empresa, uma cisão do negócio, uma venda de algum ativo, por exemplo, imobilizado, a sede da empresa, se for de propriedade desse empresário, ele tiver condições de atuar em outro local, ele pode disponibilizar esse ativo para venda e esse fruto dessa venda servir para pagamento dos seus credores. Quanto tempo isso pode durar, esse fôlego judicial aí? Então, pela lei de recuperação judicial, nós temos o prazo de 180 dias de suspensão das ações que correm contra a empresa que busca recuperação judicial, é o que a gente chama de stay period. E dentro desse prazo, a empresa deve procurar oferecer, vai cumprir alguns requisitos legais e oferecer já um meio de reestruturação para que a Assembleia Geral de Credores aprove ou não o plano de recuperação judicial. Ocorre que ainda existe uma morosidade no poder judiciário e nem todo o processo consegue ser concluído nesse prazo de 180 dias. Hoje, a média da data do ajuizamento da ação até a realização de uma Assembleia Geral de Credores é de mais ou menos 12 a 18 meses, tá? Então, a gente tem esse período em que a empresa ela tem a possibilidade de ganhar fôlego para se reestruturar. E aí leva o plano de pagamento no processo de recuperação judicial. Os credores têm acesso a esse plano e numa Assembleia Geral de Credores eles vão votar se concordam ou não com a proposta da devedora. Doutora Cibele, eu queria agradecer, nós chegamos já ao final dessa entrevista, que a gente está com tempo curto, eu queria agradecer a sua participação aqui no nosso jornal da Rede Alesp, pelas informações também, né? A gente fica sempre sabendo um pouco mais toda, né? de como mexer com o nosso dinheiro, isso, né? não é fácil, Às vezes né? você tem uma boa ideia na cabeça, você tem talento, mas aí não sabe mexer com dinheiro e aí a coisa fica feia ali na frente, né? Isso mesmo. Mas não vamos desestimular a economia, né? Quem tem uma ideia na cabeça, talento, vamos aí aprender a abrir uma empresa corretamente e mantê-la, né? Inclusive gerando empregos, enfim, geração aí de dinheiro para todos nós, né? Exatamente. Obrigada, doutora. Um bom dia para a senhora. Eu que agradeço. Bom fim de semana. Bom dia, doutora. Bom dia. Até uma próxima vez. Um problema que não atinge só o Brasil. Mais de 1 bilhão de crianças e adolescentes no mundo vivem em um cenário de insegurança em suas escolas. Para minimizar essa situação, se faz necessário a adoção de medidas para frear esse problema. A violência nas escolas é uma ameaça real para o bem-estar e o futuro da juventude. Em março do ano passado, a Escola Estadual Raul Brasil foi alvo de um massacre que deixou 7 estudantes mortos e 11 feridos, em Suzano, na região metropolitana de São Paulo. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, comentou sobre os projetos de segurança nas escolas para 2020 e quais as medidas para tornar as escolas mais seguras. As nossas escolas estão totalmente abandonadas do ponto de vista da segurança, não tem funcionários de agente de organização escolar,
que podem ajudar muito a oferecer segurança nas escolas. Isso é fundamental. Além disso, é importante que o Estado faça a contratação de professores mediadores, que já existiam, mas o governo Dória cortou drasticamente o número de professores mediadores, que são professores que realizam um trabalho importante junto com a comunidade, principalmente em áreas de violência. Além disso, também é importante reativar o projeto Escola da Família, que é um programa que abre as escolas nos finais de semana para a comunidade, com atividades culturais, atividades na área do esporte, por exemplo. Só que ele está recebendo um financiamento muito pequeno. É importante que o governo tome essas atitudes que eu citei aqui, né? Contrate, abra concurso público para agentes de organização escolar, que contrate também mais professores mediadores e que reative o programa A Escola da Família. Isso ajuda muito a diminuir a violência nas escolas. O programa especial Rádio em Revista, Jornal da Rede Alesp, chegou ao fim. Nós temos um outro encontro na próxima semana. Tchau, obrigado pela audiência e até lá. No ar, Rádio em Revista.